fantástico. Vamos falar do mercado do Cruzeiro, que o mercado do Cruzeiro está agitado e nós temos aí alguns regressos no andamento de negociação e contratação. Acontece o seguinte, o Cruzeiro está a fim de contratar o zagueiro Vitão do Internacional. Zagueiro Vitão do Internacional. Ótimo jogador, mas a pedida do Internacional, ela está muito fora da realidade. Não vou falar que é do mercado brasileiro não, porque do mercado brasileiro tá bem dentro assim, né? Eu acho que não acho que é superfaturado. Eu não acho que é superfaturado não, mas hoje qualquer jogador, né? 10 milhões de euros, 5 milhões de euros, 7 milhões de euros e coisas dessa natureza. Lá, o Adriano está dizendo que o João Marcelo é melhor que o Vitão. Eu não sei, tá? Não sei. Sinceramente, eu não sei. O Internacional está pedindo 10 milhões de euros nesse jogador. 10 milhões de euros. Mais de quase 70 milhões de reais no garoto. E aí, o Flamengo também está na briga para poder tentar contratar esse jogador. Se o Cruzeiro intensificar a briga, na briga para poder trazer esse camarada, o que nós podemos deduzir? Que a questão que envolve o Jonathan Jesus, ela está ganhando força. E aí nós vamos entrar dentro desse aspecto aqui para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo. Se eles abaixarem a pedida, o Cruzeiro praticamente entra de fato na situação para poder trazer esse menino, para poder reforçar o elenco. É um garoto muito bom. Eu não sei dizer se é melhor que o Jonathan Jesus, se o Jonathan Jesus é melhor do que ele. O que eu sei é que é um camarada que ele está sendo olhado também pelo Flamengo. Todo mundo sabe o poder aquisitivo que o Flamengo tem hoje e as contratações que o Flamengo faz. Todos os jogadores que o Flamengo puder levar para o elenco, o Flamengo vai levar, para poder não permitir que os adversários se fortaleçam também, para chegar no mesmo nível que eles estão hoje. E que isso não dura por muito tempo não, tá? O futebol brasileiro é dessa forma aí. Vitão é um camarada que sim, está na pauta do Cruzeiro, mas pela pedida, não. O Cruzeiro não vai pagar 10 milhões de euros em um garoto que ainda precisa se provar de fato. Tarani está perguntando se nós temos atualização sobre o Martinelli. Não tem nenhuma atualização sobre o Martinelli também. Eu acho que o Cruzeiro já vai fazer igual fez no ano passado. Vai jogar ali no ventilador, né, na hora que tiver tudo pronto. Pelo menos é o que parece. Sobre o Gerson, por que eu falei do Jonathan Jesus aqui? Existem aí duas informações e nenhuma dessas informações me pertencem. Então eu não posso negacionar a informação de ninguém, mesmo porque nem tempo para isso eu tenho, né? Quando eu digo tempo, eu estou falando tempo de trabalho mesmo. Não tenho. Eu preciso respeitar, né, a informação dos outros. Estão falando de duas pedidas do Gerson. 40 milhões. E essa informação é do Samuel Venâncio. E nós temos 25 milhões, que é a informação da galera do Eixo. 40 milhões é inviável. Você pagar 248 milhões de reais no jogador, eu acho que é meio complicado. Jogador de 28 anos, visto que ele não dará um retorno financeiro para o clube. Quer dizer, pode até dar, né? Impulsionando, potencializando outros jogadores mais jovens para que o Cruzeiro possa pagar, vender, para que ressarça, né, nos seus cofres. Bom, 40 milhões, eu diria que é fora de cogitação. Essa informação é do Samuel Venâncio. O Ianzinho está dizendo que prefere o Lucas Silva. Tá bom. Eu não vou falar nada disso, não vou falar nada que eu pensei aqui não. Mas
O pessoal lá do Eixo tem a informação de 25 milhões. 25 milhões, em caso de 25 milhões, e segundo a informação que vem de lá, a galera tá falando o seguinte, e eu já vi pelo menos uns 4 ou 5 cronistas diferentes, 2 apuradores e os outros apenas comentaristas mesmo, analistas do jogo, falando a respeito desses valores de 25 milhões. Os 40 milhões, vou repetir, é a informação do Samuel Venâncio. Todo mundo sabe a credibilidade que o Samuel Venâncio tem. Todo mundo sabe disso, não precisa da gente ficar batendo nessa tecla. Porém, existe a outra informação vindo do Eixo, de pelo menos 4 ou 5 pessoas falando de 25 milhões de reais. Se for 25 milhões de reais de fato, o que o Cruzeiro pretende fazer? Eles querem o Jonathan Jesus. Ofereceram 8 milhões, o Cruzeiro disse que não. Eles subiram a pedida para 10 milhões. 10 milhões de euros pelo Jonathan Jesus, menos 25 milhões de euros, menos 10 milhões de euros. Um abatimento nos valores do Gerson. Nós cairíamos para 15 milhões de euros. O Cruzeiro, segundo as informações vindas de lá, o Ailton está dizendo que 25 milhões é muito. Não é não, meu filho. Eu acho que você não... E talvez nem seja maldade da sua parte, mas acho que você não sabe o que o Gerson significa no futebol brasileiro, não. O Gerson é outro, mas é outro patamar esportivo. Se o Gerson vem para o Cruzeiro, ele coloca o Cruzeiro em um outro patamar, assim, que nenhum jogador que nós temos aqui hoje consegue colocar. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade e não dá pra gente ficar brigando contra ela, não. 15 milhões de euros. Segundo a informação que vem de lá, o Cruzeiro pretende pagar, além dos 10, mais 12. E aí, o caso, nós estamos falando de 22 milhões de euros. 22... Não, Neymar não, né, velho? Aí você tá falando... Neymar não entra nessas conversas de jogadores normais, não, gente. Neymar é extra classe. Esses caras, o Gerson é extra classe. O Neymar é extra classe. Então não entra na mesma conversa, não. Nós estamos falando de 22 milhões de euros. 22 milhões de euros. Aí, eu não acredito que, por exemplo, o Pedro Lourenço iria perder uma negociação desse porte por causa de 3 milhões de reais. Eu não consigo... 3 milhões de euros. Eu não consigo acreditar nisso. Diz o Rodrigo que eu cravei o Neymar. Cravei? Não tô lembrado, não. Não tô lembrado que eu cravei o Neymar, não. Mas, enfim. 22 milhões de reais, de euros, seria o caso. E aí, mais 3 milhões de euros que eles não abririam mão para subir para 25. Se a informação referente aos valores de 25 milhões de euros for verdadeira, o Cruzeiro está muito próximo do acordo. Se for 25 milhões de euros, está muito próximo do acordo. Se for 40 milhões de euros, o Cruzeiro não traz esse jogador. Aí eu posso falar para vocês com muita tranquilidade. Ah, Rodrigo, tamo junto. Com muita tranquilidade. Ok? Então, sobre o Gerson, o que nós temos é isso. É uma análise em cima da apuração dos outros. Sobre o Neymar. Deixa o like de vocês aí. O like é importante. Falar sobre o Neymar. Gente, é o seguinte. Anteontem nós trouxemos aqui uma informação que, nossa... E a informação mesmo. Nós temos a informação, nós temos os áudios, nós temos as conversas a respeito do Neymar. Que o Cruzeiro estava com conversas avançadas com o jogador, dificuldade nenhuma de trazer informação. E hoje eu tive uma conversa com uma pessoa importantíssima que trata de Cruzeiro, importantíssima mesmo. E dentro dessa conversa nós tivemos a ciência de que houve um recuo. Aí por parte de quem? Eu não sei. Todo mundo sabe como é que funciona negociação de jogador de grande porte. Isso não é novidade para ninguém que está aqui acompanhando a gente.
Eu sei que tem uma meia dúzia de pessoas que falam assim, se o Neymar vier para o Cruzeiro, eu paro de torcer, eu paro. Eu vi até o rapaz lá no Instagram, quando o Tite veio, falando que ia deixar de ser sócio. Acho que quem fala isso nem é sócio, nunca foi sócio. Porque o cara... Pô. Enfim, o Neymar tá vindo para cá, para Belo Horizonte, para poder operar. A gente viu algumas declarações do Neymar em cima do palco lá do Tardezinha e falando um monte de coisa. Eu tava conversando com uma outra pessoa, além dessa conversa aí do rapaz que falou comigo, que houve um recuo. Não é franga não. Não é franga não. Que houve um recuo, é bem cruzeirense, diga-se de passagem. Eu tava ouvindo uma outra pessoa falando que, nesse momento, para esse começo de temporada, dinheiro não é o problema. Porque o Neymar tá mesmo focado na Copa do Mundo. Então, não teria muita dificuldade de negociar com o Neymar. Só que o Cruzeiro vai entrar... O Cruzeiro está nessa parada de fato? Bom, a informação que eu tenho inicialmente é de que sim, o Cruzeiro estava conversando com o Neymar, está conversando com o Neymar para uma possível composição de grupo. De grupo, a gente sabe, né? O Neymar é um gênio. Só que aí, hoje, recebi essa informação falando do recuo na negociação. Por parte de quem? Eu não sei. Só que uma coisa também que eu soube é que não existe um interesse tão real do Neymar. Batemos 1.500 aparelhos conectados, hein? Sensacional. Faltam 200 likes, 192 likes pra gente bater 1.000 likes. O que a gente percebe? E embora... Segundo a informação do... Como que chama o velho da cabeça branca que fala do Santos lá, gente? O velho da cabeça branca lá que fala do Santos. O que um dia xingou, chamou o Gabigol de vagabundo. Sormani. O Sormani disse que está bem adiantada a negociação de assinatura de contrato com o Santos. Sormani, obrigado. Só que, ao mesmo tempo, ele mesmo disse que amanhã tudo pode mudar. A gente sabe como é que funciona o futebol. A gente sabe como funciona o futebol. Amanhã tudo pode mudar. Ele falou, olha, tá tudo bem encaminhado, mas não tem nada assinado. Até mesmo porque o Neymar estava nos Estados Unidos com a família dele. Está encaminhado, mas não está assinado. Amanhã tudo pode mudar. E aí a gente vai ver. Por quê? O Neymar tá muito focado na Copa do Mundo. Eu vi gente xingando o Neymar porque ele tá de férias. E foi lá no Tardezinha. Tem gente que é idiota mesmo. O Alonso está dizendo que ele não será nem convocado. Ele vai ser convocado, vai vestir a 10 e a abraçadeira de capitão. Anota aí. Eu não consigo ver o Neymar jogando no Santos. Porque não dá, velho. Não dá pra você jogar em alto nível em um time que não tem ninguém que te ajuda. Não dá. Por que o Matheus Pereira recebia tantas críticas? E eu falava aqui, batia na mesma tecla. Deem um time pro Matheus Pereira... que vocês vão ver o melhor camisa 10 depois de Alex. Melhor, pra mim, ele já é. Melhor ele já é. Ele não é maior, não tem conquistas ainda. Mas o Matheus Pereira já é ídolo da torcida do Cruzeiro sem ganhar nem Campeonato Mineiro. Vou repetir. O Matheus Pereira já é ídolo da torcida do Cruzeiro sem ganhar Campeonato Mineiro. Isso é a coisa mais rara que acontece dentro do Cruzeiro, porque para ser ídolo aqui no Cruzeiro, aqui existe um nível de exigência elevadíssimo. Para ser ídolo vestindo a camisa do Cruzeiro, tem que ganhar. É ele e o Fabrício, que são ídolos sem ganhar nada. Sem ganhar nada com a camisa do Cruzeiro. Pela demonstração mesmo, de sentimento mútuo com o torcedor pelo time. Então, aí o que acontece? Eu falava com vocês, deem um time pro Matheus Pereira. Olha o que o Matheus Pereira faz. Esse ano todo mundo elogiando o Matheus Pereira. Matheus Pereira nunca foi abaixo do que ele foi esse ano. Matheus Pereira, vou repetir, vocês podem discordar, mas o Matheus Pereira nunca foi abaixo do que ele jogou este ano. Ele só não tinha time. Ele só não tinha jogadores que sabiam fazer. Tanto é que este ano foi o ano que o Matheus Pereira menos deu assistência para o Cruzeiro. Vamos lá voltar pro Neymar. O Tairone tá me xingando aqui, volta pro Neymar. Vamos lá. Sobre o Neymar,
é isso que a gente tem. Houve um recuo, não sei de qual das partes, mas eu não consigo ver o Neymar jogando lá. Mesmo porque lá mesmo, eles não estão cravando a renovação do Neymar. Sobre o Flamengo, alguém falou do Flamengo aqui, fora de cogitação ele jogar no Flamengo. Fora de cogitação. Pro Flamengo ele não vai. Não acredito que ele fique no Santos. Eu concordo com o William Santana que o foco é o Neymar. Eu concordo que o foco é o Neymar. Mas não sei se o Neymar vai vestir a camisa do Cruzeiro. A gente falou de conversas boas e adiantadas. Gente, é falta de ética da minha parte. Mas se eu pudesse colocar o áudio, um dos áudios, a gente tem 5 áudios tratando dessa conversa. 5 áudios. Se eu colocar um áudio aqui, vocês surtam. E esse áudio, cara, ele vem. Inclusive, quando eu tava conversando com essa pessoa que falou comigo que teve um recuo, eu falei, velho, é o mesmo cara que falou do Fabrício Bruno, mesmo cara que falou do Anão, é o mesmo cara que falou do Gabigol. Então, tem peso, tem credibilidade. Mas a gente não pode querer afirmar eu nunca vou, né? A gente não pode querer afirmar aquilo que existem 2 vertentes. Eu não posso bancar uma parada que existe uma outra vertente de definição. Mas eu tenho esperanças.